O bichão deu a minha rede. Depois de tantos anos, a Disney finalmente acertou com os Muppets. O que é algo que praticamente acontece uma vez a cada lua azul, eu acho. Pra quem acompanha essa rede há mais tempo sabe que a relação entre a Disney e os Muppets é muito inconstante. A Disney nunca entendeu 100% o que torna os Muppets os Muppets. E você pode notar isso até mesmo em produções da própria época da transição da Jim Henson para Disney, como os Muppets no Walt Disney World. Você nota que ali já tem uma outra coisa que não parece encaixar tão bem, embora seja Jim Henson e Frank Oz e todo o pessoal original ali. Ilha do Tesouro e Canção de Natal foram produzidas pela Disney, no sentido que eles financiaram e distribuíram, mas quem fez foi praticamente a Jim Henson. Eram os filmes da Jim Henson, não da Disney. Embora a Disney ainda tivesse muito dedo, né? Katzenberg. Eram mundos muito complicados, eu entrei mais detalhes no vídeo que vai aparecer em algum lugar aí da tela. Mas, depois do potencial desperdiçado que foi o Muppets Now, o Disney Plus lançou duas produções Muppets que finalmente parecem ter acertado e mostram que a Disney está no caminho certo. Uma delas foi lançada em 2021. Capão, por que você demorou para fazer uma review de Muppets Haunted Mansion? Eu esqueci. Eu esqueci, é estranho porque é literalmente duas coisas que eu mais gosto, as Muppets e a Haunted Mansion, tipo, duas coisas que eu gosto juntas. Mas como sempre, coisas aconteceram que me impediram de fazer um review. E sim, eu tenho que voltar pra retrospectiva, eu estou trabalhando pra tirar coisas da minha frente pra poder fazer a retrospectiva. Eu queria voltar esse ano, talvez eu possa só começar a produção esse ano, né? Infelizmente. Então hoje vamos dar uma olhada nessas duas produções recentes dos Muppets que foram genuinamente boas e que podem apontar um bom futuro para os Muppets na Casa do Rato, até eles estragarem tudo de novo, porque Bob Iger é traficante. Eu sou o Capão Katsuragi e este é o Super Review Time. A Haunted Mansion, pra mim, é uma das coisas mais genuinamente Disney que existem. A Ride não é um filme com Ed Murphy. E não um filme com o Guilherme Del Toro que nunca existiu. Nem a série que nunca foi produzida, nunca passou de uma animação teste. E nem o filme com Owen Wilson, que eu não vi ainda. E a única coisa que eu lembro é que Owen Wilson é um padre nesse filme. Sure. É uma parada que sangra criatividade. Nenhum trocadilho intencional. E tem conceitos divertidos, mas ao mesmo tempo consegue ser ligeiramente edgy e assustador. Assim como a maioria dos clássicos Disney, como Branca de Neve e Cabal de Mr. Toad, Cinderela, em certo nível, Pinóquio. Eles têm aquela parte que é cartunesca, divertida, e chocolatante, e dança, e vaudeville, mas também tem muita atmosfera, e cenários e histórias que te fazem sentir coisas que têm um propósito de serem assustadores, ao invés de recentemente, onde os filmes só te fazem querer colocar a cabeça debaixo de um pé de elefante. 2 pessoas vão entender essa referência. E que muitas vezes é algo que precisa de um certo tempo para ser apreciado, né? Tanto a Ride como os filmes clássicos. Eu gosto muito porque a ride da Haunted Mansion, ela é basicamente metade atmosfera e a outra metade Scooby-Doo. E assim como Scooby-Doo, o original, também tinha muita atmosfera. Se você for ver, os backgrounds do Scooby-Doo eram fantásticos, mas enfim, eu divago. De alguma forma, por algum motivo, alguém na Disney achou que seria uma boa ideia misturar os Muppets com a Haunted Mansion, por um especial de Halloween. Eu literalmente não sei qual foi o caminho lógico que eles fizeram pra chegar até aqui. Mas aí, bom trabalho. A relação entre a filosofia dos Muppets e da Haunted Mansion é bem próxima quando você para pra pensar. A Mansion é praticamente uma celebração de efeitos práticos, ilusões clássicas de teatro e trucagens ópticas criativas. E recentemente tem agregado até efeitos digitais, sem abrir mão dos clássicos.
Os Muppets também são calcados em efeitos clássicos de teatro mais adaptados para televisão, e tem trucagens que se tornaram a marca registrada deles, como, sei lá, ter um Muppet bebendo líquido ou assoprando uma vela. Outra coisa que une os dois é o uso exagerado de trocadilhos imbecis e personagens rapidamente identificáveis. How about that? Mickey Mouse. Então, ok, temos precedentes que justificariam colocar os Muppets dentro da Haunted Mansion, além de, claro, acostumar o público que não vê filme antigo e não conhece o filme com Ed Murphy, se lembrar que existe a Haunted Mansion para se preparar pro filme que vai vir. Só que ainda é divertido ver os Muppets sendo os Muppets. Acho que a única referência bem específica da ride é uma malfunction, onde o negócio todo para por tipo uns 10 segundos. É da hora e assim, se você sabe a natureza da Haunted Mansion original, você vai entender a piada, né? As referências específicas da ride não são só a mobília e os personagens interpretados pelos Muppets, mas tem certas coisas específicas como o Ghost Host e a noiva serial killer Constance. Claro, eles cortam o lance do Ghost Host enrolado no começo, vamos colocar assim, mas a música de abertura tem um bom negro suficiente, eu adoro isso. Eu só acho que eles exageraram um pouco quando eles colocaram a Sky Jackson como um dos bustos cantantes. O que mostra que a Disney continua sendo gerida por um bando de mau caráter. Não, sério, eu pessoalmente parei de assistir o especial quando a Sky Jackson apareceu. Que isso sirva de um recado para os analytics, para quem quer que veja os analytics da Disney. E também é legal que eles não ficaram só na caixinha Muppets Mansion, tem uma música inteira que é basicamente uma paródia espiritual de Be Your Guest, e eu nunca achei que fosse falar essa frase na minha vida. E a música inteira, da letra ao instrumental, da forma que a música é estruturada, tudo soa 100% como uma digna paródia dos Muppets. Na real, é musicalmente fantástico como essa música consegue ser uma música original no espírito da Haunted Mansion, de ser spooky, divertida, até meio edgy, mas ele coloca frases melódicas de Be Your Guest e do tema do Muppet Show misturados, sem deixar a peteca cair. Eu acho que tem alguma gambiarra musical que eu não sei o que é, vou deixar Howard Hall, por favor, nos ajude. E falando da música, o especial não tem tantas, mas as que tem são fantásticas. Tem um tango que a Constance canta sobre os maridos passados dela, que funcionou como uma I Want Song, para usar o termo mais do teatro musical. Eu sei, é um especial para TV de 40 minutos e não musical tradicional. Não me enche o saco. E eles também têm a melhor versão de Dancing in the Moonlight. Não que eu tenha ouvido outras versões, ou sequer a original, mas não vem ao caso agora. É simplesmente divertido e jazzy e tem a Electric Mayhem cantando e tocando, então não tem como errar. But you are interrupting the mysterious Madame Pigota! O uso do nome Pigota é um pouquinho idiota, mas eu posso deixar passar. A minha reclamação nessa cena realmente é que poderia ter sido um pouco mais longa, tipo, ela é um pouco lenta e ela, ao mesmo tempo, ela é rápida demais. Quando você acha que eles vão fazer alguma coisa interessante, a cena já acabou. Eu não sei, a ideia que me passa é que eles meio que deixaram lá porque, é a Madame Leota na Haunted Mansion, eles têm que deixar. E a Miss Pig, dos Muppets, então tem que deixar. Sabe, parece que eles deixaram a cena por obrigação, fizeram a cena por obrigação e não desenvolveram tanto quanto eles poderiam. Eu não sei, é a sensação que eu tenho. Eu gosto também que eles explicam que os Muppets não morreram, até porque a gente vê a Pig na festa de Halloween da firma, exceto a parte onde ela bebe demais e começa a balbuciar alguma coisa sobre Pitch Perfect 2. Eles explicam que a mansão vai se adaptar aos visitantes para soar familiar a eles, o que explica um monte de Muppets como personagens da mansão ou como cenas clássicas da atração, e porque a gente tem o raio do Manamaná como um gárgula. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida também, mas cá estamos. O que não explica por que quando a gente vai na atração nos parques da Disney, a gente não vê as pessoas que a gente conhece na ride. Eu gosto muito do especial, é muito divertido. Mas o meu maior problema com o especial talvez é que seja uma coisa minha, mas é algo que constantemente foi me tirando de fora do filme. Ele usa muito efeito digital ao invés de usar efeitos práticos.
Kirk Thatcher, o diretor e um veterano da Jim Henson, explica no podcast cujo nome eu não me lembro agora, mas ele basicamente disse que foi feito para reduzir custos e deixar a produção mais prática de se fazer. Ao invés de fazer, tipo, cenários, sets da mansão física só para ser demolidos quando acabar a gravação, eles optaram por seguir a alternativa Mandalorian e usar um monte de projetores gigantes. E sim, eu entendo. Cenas como o do Life Hereafter, que é o Be Our Guest, seriam literalmente impossíveis de fazer sem CG. Eu entendo. Mas certas coisas são muito desnecessárias e foram usadas em exagero. Por exemplo, esse monstro que engole o Gonzo no certo momento, ele é CG. Por que não fazer um monstro de fantoche mesmo? Era possível. Mesmo com a composição digital, seria possível fazer um monstro de fantoche, sabe? Tem momentos também que não deveriam ser em CG, tipo o Marvin Suggs usando as caveiras como xilofone. Não? Tipo, hã? É muito esquisito, visualmente é esquisito, mesmo sem conhecer Marvin Suggs, mesmo sem conhecer os Muppets, você olha e diz, ok, isso parece algo que poderia ser feito fisicamente, porque foi feito fisicamente no Muppet Show, e tem as caveiras de Muppets na Ilha do Tesouro, então, sabe, sou estranho, sou errado. Ok, isso aqui é muito interessante. Tem uma cena que o Ghost Host entrega um candelabro na frente do Gonzo para ele flutuar e iluminar o caminho do Gonzo até a sala 999. Beleza. Faz parte da atração, da ride, ter o candelabro flutuando lá. Mas, nesse especial, eles cortam o momento em que ele solta o candelabro. Provavelmente para fazer o truque mais fácil, mas fazer o candelabro flutuar em uma única shot, em uma única tomada, seria a rota natural, seria algo visualmente impressionante e seria um efeito prático fácil de fazer. Como eu disse no começo, a ride Haunted Mansion e os Muppets sempre me passou essa ideia de ser uma celebração de efeitos práticos, efeitos clássicos, efeitos teatrais em seu âmago. E ao mesmo tempo como eles podem coexistir com efeitos digitais. Por exemplo, antigamente eles tinham que pensar em modos criativos de esconder as varetas que eles usavam para mexer os braços e às vezes eles só diziam dane-se e mostravam mesmo na câmera, normal. Mas agora eles têm mais liberdade de movimento porque eles conseguem remover na pós. Beleza, eu aceito. Da mesma forma, a mansão tem efeitos clássicos de ilusionismo teatral que eu acho fantástico que eles ainda mantenham exatamente como eram, como a cena do salão, do baile. E eu confesso que eu não sou exatamente grande fã de ter os Hitchhiking Ghosts no final como efeito digital, mas eu gosto que eles são ligeiramente mais interativos. Ok. Falando nisso, raio, até os Hitchhiking Ghosts seriam Muppets se esse especial tivesse sido feito alguns anos atrás. Alguns anos atrás, tipo há 20 anos atrás, eu não sei. Então assim, o abuso de CG nesse especial é de matar. Feed-me, Pepe! Mas claro, isso é um detalhe. Tudo parece ter sido escolhido a dedo na medida certa, certo? A cena da bigota. Eu gosto muito que eles tenham focado no Gonzo e no Pepe como protagonistas desse especial. O Gonzo é o melhor personagem dos Muppets para colocar na Haunted Mansion. Ele é basicamente um Daredevil masoquista que não se assusta com nada. E o Pepe complementa a personalidade do Gonzo, tentando parecer suave e de boa, mas morrendo de medo por dentro. Que é basicamente os dois tipos de pessoa que vão na Casa Mal Assombrada, genérica, não só a Haunted Mansion. Na real, o personagem aqui deveria ser o Rizzo, claramente, e ele tem um cameo pequeno sem voz nesse especial. Mas vocês sabem por que o Rizzo não aparece em nenhum papel de proeminência desde 2016, não é? Steve Whitmire não fez nada de errado. Steve Whitmire não fez nada de errado. Steve Whitmire não fez nada de errado. E finalmente Gonzo tem um medo pessoal a encarar e isso quase o destrói, quase o derrota. É realmente a kryptonita dele. Não vou dizer o que é. É muito legal, é muito wholesome, é muito dentro dos Muppets. É algo muito que eles fariam, sabe? E o Dave Goelz consegue interpretar fantasticamente e tem um trabalho de fantoche fantástico também. Não vou dizer o que é. Assistam, é muito legal, é muito interessante visualmente e narrativamente. The Muppets Haunted Mansion é um especial de 40 minutos divertido dos Muppets. Provavelmente é mais divertido até do que, sei lá, Letters to Santa.
que eu assisto todos os anos, com uma tradição mais assim... né? É divertido, mas... não é tão divertido quanto poderia ser, eu não sei. Mas em termos de feeling, eu diria que os dois são bem parecidos. São 40 minutos dos Muppets na Haunted Mansion da Disney. O que você vê é o que você tem. Eu provavelmente iria preferir um longa-metragem dos Muppets na Haunted Mansion ao invés do filme que tenta nos fazer esquecer que a Haunted Mansion do Ed Murphy existe. Com certeza. Mas eu tenho outras ideias porque poderia ser o futuro dos Muppets, mas a gente conversa sobre isso no outro dia, eu tô escrevendo um artigo sobre isso ainda. Mas por hora vamos ver a série da Electric Mayhem depois do intervalo. Who's your favorite Muppet? One of the first 3 Muppets. Now with every Happy Meal. Tonight on Disney, hang out with country star Garth Brooks when he joins Kermit and the gang on Muppets Tonight. Then, Hakuna Matata and leave your worries behind when you join Timon and Pumbaa. Later, hop on a magic carpet and cruise the desert with Aladdin. It's all coming up tonight, right here on Disney. Após o desastre das duas últimas séries canon dos Muppets, uma das quais eu discorri demais nesse podcast e a outra que definitivamente precisamos conversar algum dia, uma nova série dos Muppets se tornou meio que tabu. Depois que a Disney demitiu o Steve Whitmire, que lembrando, assim como Gina Carano e John Lasseter não fizeram nada de errado, aparentemente a morale do Muppet Studio caiu demais. Tem uma entrevista com o Blaze Snyder, roteirista de Muppets Snow White, que é fantástico. Eu tô devendo uma review disso faz muito tempo. Ele mesmo disse que a própria natureza de licenciamento dos Muppets é complicada. O que eu imagino que deve ser 10 vezes pior para quem escreve para série de TV. Nessa entrevista do Balling to Comics, ele explica que praticamente nenhum dos roteiristas que escrevem para a série dos Muppets atualmente não tem amor genuíno ou ao menos respeito pelos personagens. É só mais um trabalho, é só mais um cheque. O que explica muita coisa. Eu imagino que quando ele disse isso, ele estava se referindo mais à série dos Muppets da ABC e do Muppets Now. O que faria muito sentido, ao contrário da série que a gente vai já ver agora. O Disney Plus tentou fazer algumas séries originais com os Muppets, mas não deu muito certo. Uma série que aconteceria no universo do Great Muppet Caper chamada Muppets Live Another Day estava sendo produzido pelo Josh Gad, Adam Horowitz e Eddie Kitsis. Que Dream Team, hein? E foi justamente diferenças criativas entre a produção e os chefões da Disney / Muppet Studio que fez o projeto ser engavetado. Ou talvez eles tenham assistido o Tron Uprising, eu não os culpo. Ou talvez seja por causa de uma mudança da gerência do Muppet Studio. A presidente era uma moça que estava no Muppet Studio desde a época de Jim Henson, desde Muppets do Espaço em 99. Tá, eu só queria lembrar vocês que Tron Uprising existe. A série é boa, mas Tron Legacy não. Seguindo, o projeto que acabou sendo feito foi o Muppets Now, que foi uma desgraça. Eu ainda tenho pesadelos com isso. Não ajuda que o reboot de Muppets Baby só faz com que o original pareça muito melhor em comparação e nos faça coçar a cabeça quanto ao tipo de público-alvo que eles querem pegar com os Muppets. Porque assim, eles fizeram uma série absurdamente adulta na ABC, que não deu certo, e logo depois eles fizeram uma série para pré-escolares no Disney Junior, que basicamente só existe para que a Disney não perca a licença sobre o nome Muppets Babies. Eu sei lá. O Muppets Babies original tá dentro de um turbilhão legal que é praticamente uma lata cheia de minhocas. É o presente que continua dando. E aí a gente tem um incidente Gonzorella e tudo faz sentido. É um desenho feito para adulto pagar pedágio ideológico na internet. Ou seja, o último fio de esperança para a franquia era essa série da Electric Mayhem.
E pra ser sincero, com esse quadro desgastante desde 2004, eu não tinha muita esperança. Claro que eu ia assistir por obrigação, mas... Pelo que eu ouvi de entrevista do elenco e da produção, alguém fez alguma coisa certa. Pelo menos uma coisa certa. Uma única coisa que mudou todo o negócio de figura. Os roteiristas conversaram com os Muppeteers. Com os manipuladores, é o termo que... Se bem que o Jim Henson não gostava. Frank Oz já mencionou algumas vezes que a relação entre os manipuladores e os Muppets é diferente de qualquer outro meio. Talvez similar apenas ao Pro Wrestling. Eles passam tanto tempo com esses personagens, vivendo eles, que eles entendem perfeitamente como eles existem e como eles reagem, como eles reagiriam ao que acontece ao redor deles. É tipo o face character dos parques, só que com esteroides. Não, pera, isso seria um pro wrestler. Enfim, conversar com os performers é literalmente conversar com os personagens. Entender como eles agem e reagem, isso é primordial em produções Muppets, que tem uma natureza completamente diferente de produções normais. Eles são como desenhos animados. O Mickey teve pouca mudança dos anos 30 pra cá, em termos de personalidade. Da mesma forma que o Kermit é basicamente o mesmo desde que ele foi estabelecido nos anos 70 do Muppet Show e nos especiais pra TV. How's your love life? What? How's my love life? How's your love life? Listen, I work on Sesame Street. You don't ask a frog questions like that. Quando você não entende os personagens que você está trabalhando, especialmente os Muppets, você tem a série da ABC, Muppet Babies Reboot, Muppets Now, Muppets e o Mágico de Oz. Muppets Mayhem mantém os personagens em sua maior essência e ainda consegue expandir o lore dos personagens, porque até em reinventar o passado, os Muppets são melhores do que os Simpsons atuais. Não me faça entrar nesse assunto, senão a gente não vai embora daqui hoje. Muppets Mayhem conta a história de a irmã da Isabela de Encanto, que é secretária em uma gravadora falida em Los Angeles. Ao remexer a papelada, ela descobre que a Electric Mayhem deve um álbum para a gravadora e resolve contactar a banda para que eles cumpram sua parte do acordo. Mas essa não é uma banda normal. Essa é o raio da Electric Mayhem, uma banda supostamente lendária que influenciou todas as bandas de rock e todas as outras bandas de outros gêneros e todos os músicos, e a gente vai descobrindo isso no decorrer da série. Dora então vai aprendendo a lidar com a banda ao mesmo tempo que vai resolvendo sua vida pessoal com a sua irmã Isabela Madrigal e contando com a ajuda de um super fã otaku que é aquele moleque de Smart Guy só que crescido. Parece que realmente o nerd é um novo legal. Pena que ele não é o cara rico de amanhã e tá morando num trailer. Pra ser justo, o trailer tem um estúdio de gravação portátil, então eu não sei. A série segue um padrão bem estável de relacionar os problemas pessoais da Nora com os problemas da banda, que são muitos. Então, que tal a gente colocar um batonzinho? Pai, é tão bom ver duas irmãs juntinhas daí, não é, guria? Tá, para. Pela primeira vez, temos um foco grande na Electric Mayhem, algo que a gente meio que nunca teve antes. O foco sempre foram os Muppets como um grupo, no geral, ou os personagens principais, pelo menos, Kermit, Pig, Fozzie, Gonzo, etc. Tendo uma boa base para criar os elementos próprios, a série mostra uma Mayhem unida, onde a diferença de cada integrante é a força do conjunto, mas que também são personagens interessantes por si só. A gente vê um backstory mais dramático com o Pepper, o Animal e o Dr. Teeth, algo que os Muppets também conseguem fazer com muita maestria, esse balanço entre drama e comédia. E eles explicam bem mais sobre a base da união da banda. Tem inclusive um episódio em que a gente vê os pais do Dr. Teeth, o que causa algumas incongruências na linha do tempo. Ok, isso aqui eu tenho que explicar. Isso aqui é um dos meus trocadilhos favoritos na série. Os pais do Dr. Teeth são dentistas, o que faz todo o sentido do mundo, e quanto mais eles desenvolvem, mais sentido faz. Eu adoro isso. Mas eles têm um ônibus para fazer excursão escolar. Não me pergunte como isso funciona, eu não entendi muito bem. Eu não sei exatamente o que isso significa, tipo, eles vão fazer uma excursão pelo consultório do dentista, eu não sei. Mas o nome do ônibus é o Expresso Molar. O Expresso Molar.
Só que assim, o livro foi publicado depois da data em que a série, esse trecho se passa. Eu ouvi isso no podcast e eu gosto de pensar que o autor do livro viu o ônibus e pensou: se eu trocar uma letra, poderia dar um livro interessante. O que não seria improvável, porque tem uma pancada de referências assim relacionadas a bandas, tipo, o tempo todo. O que me lembra uma vez no Mundo Estranho, que uma das perguntas eles jogavam para os leitores responderem e eles publicavam a resposta mais próxima, a resposta mais errada e a resposta mais engraçada. Alguma coisa assim. E uma das respostas mais engraçadas, mais criativas, era sobre o que aconteceria se uma pedra fosse jogada no buraco que levasse ao outro lado do mundo. A resposta vencedora foi de que isso já aconteceu. Uma criança chinesa jogou uma pedra no buraco que encontrou numa rua, a pedra atravessou o globo e foi parar na Inglaterra, próximo de um grupo de amigos que acabavam de formar sua banda, mas faltava um nome. E aí apareceu a tal pedrinha do moleque chinês rolando por um buraco na rua, e um dos integrantes disse: "Ei Mick, que tal Rolling Stones?" Eu não sei porque eu lembro dessa história com tantos detalhes. A série toma um bom espaço explorando os Muppets como personagens, tanto em momentos grandes assim, mas também através de pequenas coisas, interações salpicadas pelos episódios que ocorrem naturalmente. Temos o Moog, que é o super fã otaku e que explica algumas coisas da banda pra Nora, que é o Everyman, é supostamente a gente que não conhece a banda. E é importante que haja essa dinâmica, né? E funciona tanto para quem não é obcecado como os Muppets, mas também como é que nem eu, que de fato nós fãs não sabemos tanto quanto a Electric Mayhem quanto a gente acha que sabe. E assim como a gente consegue se importar com a Mayhem, a gente também consegue se importar com os personagens humanos, que não são odiáveis e também não abusam da hospitalidade. Os dilemas deles são ligeiramente rasos, mas os diálogos são bem escritos e eles são personagens interessantes, são bem atuados e fazem com que a gente se importe com eles. A menos que você conheça a Lily Singh do YouTube, talvez ela te irrite aí. Ela costumava ser youtuber, ela fazia vlog e apareceu como Mulher Maravilha no Epic Rap Battles of History. E alguém me explique como alguém nasce uma vez e é tão parecida com a Isabela Madrigal. You hear they closed the Blockbuster in Van Nuys? É uma série com um excelente ritmo que tenta colocar a Mayhem como algo mais palatável para essa geração. Algo que é meio estranho, mas eu consigo aceitar. Tem um momento que eles fazem um concerto em realidade virtual dentro do Minecraft. Então eles tentam meio que criar essa ponte entre os Muppets e o nosso mundo de hoje, de uma maneira que não seja irritante nem idiota, sabe? Eles não tomam a via rápida de não gosto de tecnologia e deixo por isso mesmo. Tem um momento assim, o que não faz muito sentido, porque os Muppets são muito alheios à tecnologia e a celulares. Essa série de fato nos mostra o primeiro tweet dos Muppets, dos personagens da Electric Mayhem. Mas é estranho, porque alguns anos atrás eles me responderam. Especificamente a Janice, minha amada. Mas o mais estranho de tudo é que o cara controlando a realidade virtual é aquele cara do Brooklyn Nine-Nine que parece o Gil dos Simpsons. Eu não lembro o nome do personagem, eu só lembro que ele parece o Gil dos Simpsons. É uma série que tem um coração no lugar certo e mais acerta do que erra. De fato, os acertos são tão grandes que eu não consigo lembrar bem dos erros, o que geralmente é um bom sinal. Tem até uma das maiores marcas dos Muppets, que é ter grandes cameos. Morgan Freeman, Sophia Carson, John Lennon dos Beatles como punchline, Paula Abdul, Ringo Starr dos Beatles tocando bateria na música We Are One na participação não creditada, Kevin Smith sendo zoado pelo Dr. Teeth, e Peter Jackson, que finalmente fez toda uma geração se lembrar que ele fez Happy Time Murders antes de Happy Time Murders. PJ, you know we ain't seen you since that night in Wellington when we met the Feebles. Yeah, it was a bad night. Meet the Feebles é canônico no universo dos Muppets, que é canônico também no universo do Mickey Mouse. Para pra pensar nisso. Eu não sei como me sentir quanto a isso, mas
Obrigado, roteiristas, por terem colocado essa piada extremamente específica que agradaria somente a vocês. Eu não sei o que o futuro reserva aos Muppets. Eu já deixei bem clara a minha opinião, que eu vou discorrer depois no artigo, mas a minha opinião é que eles deviam voltar a fazer adaptações de histórias clássicas. Na mesma linha que eles já estavam fazendo no final dos anos 90, sabe? Com Ilha do Tesouro e Christmas Carol. Infelizmente, Muppets Mágico de Oz faz parte dessa linha, mas matou qualquer possibilidade que isso aconteça, pelo menos na época e aparentemente até hoje. Na real, o ideal era algum legítimo fã de Muppets estar à frente dos projetos. Mas a gente viu o quão certo isso deu pro Josh Gad, que é fã dos Muppets, mas também não deu muito certo pro Steve Whitmire, que não só é fã, mas estava dentro do negócio desde a época do Jim Henson. O filme de 2011 foi fantástico, mas eu não sei se o carinha do How I Met Your Mother seria capaz de colocar algo assim pra frente. Nem o Blaze Snyder, que não só é ultra fã dos Muppets, mas também é filho do Dee Snyder, vocalista do Twisted Sister. Ok. Por enquanto, as políticas internas do estúdio não têm afetado nos mesmos níveis que a Lucasfilm tem sofrido, ou a Marvel no futuro próximo, mas talvez isso aconteça em algum momento no futuro. Eu confiaria no cara tipo Kirk Thatcher para ficar à frente do Muppet Studio ou gerente da produção de conteúdo dos Muppets, mas eu não sei se ele tancaria alguma coisa assim em tempo integral. Ele parece ser muito cara criativo, mas não tanto político em termos de estúdio. Mas pelo menos por enquanto nós temos 2 produções Muppets seguidas que tiveram um resultado melhor do que esperado. O que é mais do que a gente pode dizer desde 2014? Eu quero ficar otimista, mas vendo a Disney como um todo eu não consigo discorrer sobre isso nesse podcast aqui. É interessante que vocês ouçam. O que eu tô fazendo? Mas é basicamente isso. Eu sou o Kapan Katsuragi, Super Avion Time, e só pra não perder o costume, Bob Iger é traficante. Até mais. The Gracie Mansion. 52 bedrooms. 67 bathrooms. 999 ghosts. And one unsuspecting guest who will come face to face with every one of them. The Haunted Mansion.